Go where you wanna go. Do what you're gonna do. Do what you wanna do. Go where you wanna go. Nesse episódio, você vai aprender a olhar para sua meta de uma forma muito racional, menos emocional e nada empolgada. Absolutamente todas as nossas metas têm prós e contras. Mas a gente costuma se empolgar só de olhar os resultados positivos e a gente esquece que há ossos que fazem a gente desistir. A coisa mais importante é você ter muita clareza da sua meta. Não adianta você me falar que você quer sair do vermelho, porque sair do vermelho, por exemplo, se você tiver um saldo zero não é vermelho. E é isso que você quer para você? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pensar numa meta positiva. O que eu quero ter? O que eu quero conquistar? O que você quer ter? O que você quer enxergar no saldo da sua conta? Depois a gente vai fazer uma descrição bem objetiva dessa meta. Nada de, eu quero ser rico. O que é ser rico para você? Eu quero viajar o mundo. Quais viagens pelo mundo você quer fazer? A gente precisa especificar, dar muita clareza para essa meta, porque aí sim a gente começa a criar uma forma de transformá-la num plano. Então o nosso treino começa aqui. A gente vai escrever um objetivo específico que a gente vai trabalhar aqui. Então, por exemplo, o que é ser rico para você? É ter um saldo médio na sua conta de 20 mil reais? 1 milhão? É ter uma reserva financeira? O que é ser rico para você? Se você pensar, por exemplo, que você quer estar bem financeiramente ou que você quer ser reconhecido, essas coisas precisam ser especificadas, desdobradas. Então, o que é estar bem financeiramente? É ter uma renda média mensal de 30 mil reais? O que é ser reconhecido para você? Os meus clientes me indicando outros clientes, eu ser reconhecido por uma revista ou por uma publicação, ou sair em alguma reportagem, enfim. Você precisa saber exatamente quais são os critérios de reconhecimento para que você se entenda como ser reconhecido. O que a gente precisa é de clareza e objetividade, percebe? Então a gente vai pensar sempre em o que, quando, como, com quem, quanto vai custar. Isso dá clareza e objetividade. Vamos lá? Definido isso, claridade e objetividade, a gente vai trabalhar a ferramenta ganhos e perdas aí do seu kit de ferramentas. Então agora eu vou trabalhar com você um exemplo fácil de você ir acompanhando. Você vai usar o seu objetivo para desenvolver a ferramenta e eu vou dando os exemplos aqui em paralelo. Tá bom? Essa ferramenta pode ser aplicada em todos os objetivos que você usou lá no Roadmap. Lembra do Roadmap? Do Dream List? Então, todos os objetivos que você escreveu lá, você pode trazer e fazer essa ferramenta para cada um deles. A primeira vez é um pouquinho mais complexa, mas depois você vai ganhar fluidez com o exercício e vai acabar até fazendo de cabeça. Quando alguém vai falar, vamos fazer um negócio, vai pensar, vale a pena, não vai ser? Já vai saber. Então vamos imaginar que o meu sonho seja uma viagem para o Caribe no valor de 24 mil em 2 anos. Significa R$1.000 por mês, de uma média bem aritmética, que eu preciso reservar para poder fazer essa viagem sem me endividar. Para fazer essa ferramenta, a gente vai começar com esse primeiro quadro aqui, que é o que você ganha se alcançar esse objetivo. São os motivadores do prazer. Normalmente, quando a gente pensa em alguma coisa, a gente para por aqui, mas depois a gente vai fazer o resto. Então escreve aí, pega a ferramenta e escreve. O que é que você ganha se você atingir esse objetivo? O que eu ganho se eu conseguir fazer a minha viagem para o Caribe? Se eu conseguir guardar os 24 mil reais ou R$1.000 por mês, o que é que eu ganho com isso? Escreve aí, vou dar alguns exemplos. Vou ganhar satisfação pessoal, vou ter um período de descanso, eu vou poder conhecer uma nova cultura, eu vou poder postar umas fotos legais. Agora que a gente já preencheu o primeiro box, a gente vai para o segundo, que está aqui, na diagonal. 2. O que você perde se você não atingir esse objetivo? É uma pergunta diferente, né? Tenho certeza que você nunca pensou nisso. Então, o que você perde se você não alcançar esse objetivo? Por quê? Porque aqui você tem um motivador telador. Então, o que eu vou perder se eu não fizer uma viagem para o Caribe? Se eu não conseguir, eu vou sentir frustrado, eu não vou descansar como eu queria, eu não vou conhecer esse lugar que eu sonho em conhecer.
E aí pensa no seu objetivo, que você já escreveu aqui, e escreve aqui embaixo quais são todas as perdas que você vai ter se você não alcançar esse objetivo. Não é exatamente o oposto. Aqui eu vou ganhar o quê? A satisfação, a felicidade, eu vou ganhar a realização de um sonho. E aqui? Aqui eu posso perder, eu posso ficar frustrado, eu posso me sentir incapaz e incompetente. Dependendo do que a gente coloca aqui, né? São diversas emoções. Posso perder a oportunidade de conhecer um lugar diferente. Não é necessariamente o oposto. Tem algumas coisas que vão, sim, aparecer como opostas. Mas aqui a ideia é quais são as coisas ruins que eu vou sentir ou que eu vou de fato perder se eu não alcançar. Então, se alguém estiver pensando aí, tiver como objetivo, por exemplo, de comprar uma casa, o que eu perco se eu não atingir esse objetivo? Eu vou continuar talvez pagando aluguel ou morando na casa, dividindo a casa com alguém? Não necessariamente é o oposto. A gente tem uma tendência, porque aí já pensei nisso aqui, vou pensar aqui, mas não. Vai lá e pensa, putz, não consegui. Como eu vou me sentir? O que vai ser? O que eu tô perdendo? Agora que a gente já falou sobre os motivadores pelo prazer e pela dor, nós vamos começar a falar dos sabotadores. E aqui eu tenho certeza absoluta que você raramente pensou em enfrentar e aposto que algumas vezes na sua vida você abandonou algum projeto, algum sonho porque foi pega de surpresa por um sabotador que você não tinha pensado. Então vamos lá. No item 3, você vai escrever o que você perde se você alcançar esse objetivo. Levando em consideração o nosso exemplo aqui da viagem para o Caribe, R$24 mil em 2 anos, R$1.000 por mês, o que é que eu tô perdendo para conseguir essa viagem? Muito provavelmente eu vou deixar de comprar coisas que eu compraria, muito provavelmente eu vou falar não para alguns eventos sociais, muito provavelmente eu vou restringir a minha vida financeira por 24 meses para conseguir fazer essa viagem sem me endividar. E isso é uma perda, é uma dor. É um sabotador de dor. Já pensamos o que tira a gente do trilho porque dói. E agora a gente vai para o último item, não menos importante, que é o que eu ganho se eu não tiver isso. O que é que eu ganho? Aqui é no trajeto, se eu não fizer essa viagem. E aí eu vou trazer um exemplo nada a ver com o que eu falei até agora, que é, por exemplo, se eu tenho medo de avião e eu não conseguir, eu vou me sabotar ao longo do tempo, porque eventualmente, para ir para o Caribe, tem que entrar num avião. Então isso pode ser um ganho oculto para que você não alcance o seu objetivo. Então aqui a gente vai pensar o quê? Nos sabotadores do prazer. Quais são as coisas que a gente tem de benefício? Por quê? Eventualmente eu posso decidir que eu vou trabalhar umas horinhas a mais por dia, por mês, por semana, para conseguir esses R$1.000. Em 24 meses, o quanto isso pesa? O quanto eu deixo de fazer coisas, de descansar, de assistir um filme, de ler um livro, de fazer nada, para poder viajar para o Caribe, porque eu decidi que eu vou trabalhar um pouquinho mais. Então, o que eu ganho se eu não tiver? A oportunidade de ficar sentadona lá na frente do sofá, assistindo um filme, que é uma delícia. É um prazer, mas sabota o meu plano. Olá, Academouser! Você sabia que estes cursos gratuitos da LBM Academy são uma cortesia da Avalon? Essa ferramenta fantástica e super fácil de usar, além de te entregar as melhores legendas automáticas do mercado, também quer te ver craque em questões técnicas e de gestão. Mas, falando em legendas, eu vou chamar um amigão meu para te mostrar melhor como que a Avalon funciona. Oi gente, hoje eu vou contar como eu legendo os meus vídeos usando a Avalon. Depois de fazer login, eu clico em escolher arquivo, e aí seleciono o arquivo de vídeo ou áudio. Depois, escolho o idioma de transcrição, português, inglês ou espanhol. Antes de clicar em iniciar upload, eu uso o campo termos de referência para escrever nomes próprios e palavras mais complicadinhas. Assim já sai tudo certinho. Enquanto faz o upload, eu vou fazer o meu mate. Agora é só esperar ficar pronto aqui nessa listinha abaixo, onde eu posso baixar em diferentes formatos. As legendas ficam super precisas, com quebra de linha e segmentação profissional. Eita eficiência! Isso é o que eu chamo de IA do bem. Partiu revisar minhas legendas. Até! Incrível, né? Experimente hoje mesmo, sem custo, e transforme para sempre a sua forma de legendar. E bons estudos!
Agora que a gente já preencheu o quarto quadro, a gente vai fazer uma análise disso tudo que a gente escreveu. Então, dá uma revisada, lê o que você escreveu no 1, no 2, no 3 e no 4. E aí a gente vai parar aqui para olhar, primeiro, as dores. Quais são as dores? O quadro 3 é um sabotador de dor e o quadro 2 é um motivador de dor. Então a gente vai olhar para esses dois quadros especificamente e vai escrever aí na sua ferramenta o que pode ser feito para minimizar ou eliminar perdas, sabotadores e dores que a gente eventualmente tenha listado aqui. Naturalmente, se ao longo da ferramenta você for identificando, ou quando estiver falando disso, for identificando novas perdas ou novos ganhos, continua preenchendo a ferramenta, tá? Mas escreve aí, o que pode ser feito, ações específicas para minimizar perdas, sabotadores e dores. Então, por exemplo, aqui na minha viagem para o Caribe, que eu preciso reservar R$1.000 por mês e eu vou abrir mão da minha vida social, ou eventualmente de fazer alguma compra que eu queira. Como que eu posso minimizar uma perda como essa? Eu posso, por exemplo, organizar eventos na minha casa, eu posso me encontrar com pessoas de uma maneira que eu não gaste uma fortuna. Eu posso reorganizar a minha forma de viver socialmente para que eu não perca o prazer de estar com pessoas, mas ao mesmo tempo eu não gaste aqueles R$1.000 que eu preciso reservar todos os meses. O segundo item é para a gente manter ou maximizar ganhos, motivadores e prazer, que são as coisas que estão escritas nos itens 1 e 4, principalmente os sabotadores do prazer. Porque os sabotadores do prazer são aqueles que vão fazer você sair da rota, vão fazer você falar assim, só esse mês 500, mês que vem eu guardo 1.500 e o mês que vem você não vai guardar 1.500. Então, quais são as formas de eu manter ganhos ou os motivadores da minha meta, da minha ação, tá? Então, vai lá e escreve, pensa em soluções para que você mantenha ou maximize esses ganhos e esses prazeres que eventualmente você vai abrir mão aqui quando você for atrás da sua meta. Dedica aí uns 5 minutinhos em cada uma dessas duas caixinhas para que você de fato pense a respeito e coloque coisas reais, ações efetivas que vão te ajudar a ficar na rota. Agora a gente vai falar sobre congruência sistêmica. O que significa isso? Será que o seu objetivo ou o meu objetivo de viajar para o Caribe afeta ecologicamente ou sistemicamente outras pessoas, ou o ambiente, ou o sistema onde eu vivo? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um bebê de 6 meses, que daqui 2 anos vai estar com 2 anos e 6 meses e eu resolva que essa viagem eu vou fazer sozinha. Quem que vai assumir a responsabilidade sobre o bebê? Então, em algum momento eu preciso testar a congruência sistêmica. A pessoa que vai cuidar do bebê está de acordo com isso? No seu objetivo, existe alguém que pode ser afetado negativamente pela sua meta? Se sim, quem é essa pessoa e de que forma que você pode reduzir esse impacto? Porque isso pode ser um sabotador. Ao mesmo tempo, isso é ilegal e imoral? Por quê? Porque também são possíveis sabotadores para sua meta. Então, observe se o seu sistema, pessoas, ética, moralidade, estarão íntegros quando você estiver buscando o seu objetivo. Se não tiver, qualquer uma dessas coisas estiver aí podendo atrapalhar o seu caminho, você pode pensar numa ação para fazer aqui para ajustar ou ajustes no próprio objetivo, tá bom? É isso aí. Eu espero que esse exercício tenha ajudado você a olhar para sua meta de uma forma bastante realista e que te ajude a perceber e lidar com possíveis sabotadores do caminho. E lembre-se, faça esse exercício para todos os objetivos que você tiver, principalmente os maiores que demandem um esforço de mais longo prazo. Mas a gente costuma se empolgar. Mas 0 não é vermelho. E é isso que você quer pra você? Não!